É a Batalha dos Campeões. Bora falar sobre Sport Ceará pela Copa do Nordeste. Teve muita situação aí, vai ter público, não vai ter público, o Ceará joga nota. Bora falar sobre isso, bora falar sobre essas finais também entre Ceará e Fortaleza, que o Ceará venceu na disputa de pênaltis, e o Sport, que conseguiu placar na partida de ida diante o Náutico, contra o Náutico, e agora, né, empatou esse jogo, já garantindo o seu título também no Campeonato Pernambucano. Mas antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Vinícius Medeiros e estamos diariamente aqui falando sobre o futebol pernambucano, comentando, interagindo. Então, ó, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like e, claro, compartilha esse vídeo para outros torcedores, você torcedor do esporte, você torcedor do Ceará, pra gente criar um ambiente massa. Lembrem que esse espaço não é só meu, esse espaço é de vocês, então vocês podem comentar, interagir, deixar sua opinião. E é isso. Bora falar sobre esse jogo, bora falar primeiramente, antes da gente entrar no contexto propriamente dito do jogo, bora falar sobre essas finais, o Sport contra o Náutico, né, e o Ceará contra o Fortaleza. O Sport contra o Náutico, né, teve esse jogo de volta agora, né, eu senti no segundo tempo que o Sport acabou administrando um pouco mais o placar, o jogo do Sport foi mais administrando, né, teve muita chance de fazer gol, muita chance, dominou o Náutico novamente, mas não foi de maneira efetiva para marcar esse gol. Enfim, mas o Sport tinha vantagem de 2-0, feito no estádio dos Aflitos, e aí acabou a partida no agregado por 2-0. Sobre o time do Sport e o que a gente pode avaliar para esse jogo contra o Ceará. O time do Sport, como eu falei, eu tenho me falando aqui, é uma equipe interessante, né? Creio que o Mariano Souza agora vai querer manter esse padrão de jogo, né? A gente viu que nos 2 jogos contra o Náutico ele não mudou tanto, né? O padrão de jogo foi o mesmo, a questão do time titular é o mesmo. Minha opinião sobre o Mariano Souza, eu não acho o Mariano Souza, o trabalho dele, não tô achando o trabalho dele sendo péssimo, tá? Eu acho que o trabalho dele é um trabalho que tende a evoluir ainda mais, né? Porque eu acho que a principal situação aí do Mariano Souza é que ele muda bastante. E muitas vezes quando muda bastante acaba mudando o jeito do time de jogar. Porém agora ele parece estar buscando esse equilíbrio, né? Parece estar buscando esse time, esse entrosamento entre a equipe, entre a formação de jogo. Tanto que foram 2 jogos seguidos com a equipe titular praticamente, né? Só teve a mudança ali do Felipinho e o Felipe ali com o Fabrício Domingues fazendo essa dupla de volância. Inclusive o Fabrício Domingues, eu não gostei tanto dele naquela posição. Eu acredito que quando ele foi de atacante ele acabou rendendo mais. Porém, o Mariano Souza, como eu falei, está tentando encontrar essa melhor equipe, essa melhor performance e consequentemente eu creio que vai haver essa evolução do esporte. Então eu acho que ele tem um trabalho muito a evoluir ainda, um trabalho que ainda vai crescer, um trabalho que ainda vai dar frutos ao esporte. Já deu o primeiro, né, campeão pernambucano, o Mariano Souza, o primeiro time do Brasil foi o Sport, o primeiro título dele, a primeira final que ele chega foi o campeonato pernambucano diante do Náutico agora. Mas enfim, o Sport tem jogadores interessantes, a gente fez até um vídeo aqui falando sobre esse confronto entre Sport e Ceará, onde eu falei que alguns jogadores do Ceará jogam no Sport hoje. É o caso do Zé Roberto, é o caso do Barleta, que é um dos principais nomes do Sport, inclusive é reserva nesse momento. Eu acho que o Souza precisa dar mais uma oportunidade, mas eu vejo que ele está tentando colocar o time ali com o Alan Ruiz e o Lucas Lima, né, no meio, mas a gente vai seguir vendo como vai acontecer essa evolução da equipe. Antes da gente falar do jogo, bora falar também sobre o Ceará, porque o Ceará, né, derrubou aí a hegemonia do Fortaleza. O Fortaleza era pentacampeão, o Ceará foi lá e derrubou na disputa de pênaltis. Também um jogo bem disputado, né, nessa final. Foi o Campeonato Baiano, foi um jogo bem disputado. O Sport Náutico não teve tanta disputa, o Sport acabou dominando os 2 jogos. O Sport tem um elenco maior, um poder financeiro melhor também. Então acho que isso acabou impactando em um padrão de jogo melhor do que a equipe do Náutico. Então isso não foi tão disputado. Mas agora o Campeonato Baiano e o Campeonato Cearense foram muito disputados, tanto que o Cearense foi para os pênaltis. O Ceará se consagrou campeão em cima do Fortaleza, seu maior rival, né? Um título que eu creio que para o Ceará nesse momento seja mais importante do que o próprio título do Sport, porque o Sport eu acho que tinha uma obrigação de ganhar e o Ceará tá tentando agora, tá conquistando agora esse título em cima do Fortaleza, seu maior rival, depois de quebrar uma sequência de títulos da equipe do Leão do Pici. Porém, né, é uma equipe também interessante. O Wagner Mancini é um cara que vem conseguindo fazer o time do Ceará ser um elenco competitivo, uma equipe competitiva, né? Creio que o trabalho do Mariano Souza seja mais consolidado do que o Wagner Mancini. Eu vejo alguns problemas no time do Wagner Mancini, mas de modo geral é uma equipe interessante, é uma equipe que vai tentar ir para cima do Sport. Falando de ir para cima, já entrando aqui no mérito do jogo também entre Sport e Ceará, né, vejo o Sport que vai ser ofensivo, o Sport que vai ser protagonista, mas também eu não vejo o Ceará recuando, o Ceará ficando atrás. O Sport vai jogar em casa e vai ter o apoio do seu torcedor, tá? A gente vai falar sobre o STJD também, mas até então o Sport vai ter apoio do seu torcedor, então provavelmente o Sport vai tentar fazer a mesma coisa que fez contra o Náutico, de se tornar
protagonista. A gente sabe que o time do Mariano Souza é sempre uma equipe bem protagonista, uma equipe que vai pra cima, uma equipe ofensiva, uma equipe que quer o tempo inteiro ficar nessa zona de ataque, ficar atacando a equipe adversária. Então isso é bem importante. E eu creio que o Sport hoje, né, eu não tô aqui dando palpite, enfim, eu acho que vai ser um jogo bem disputado também. São duas equipes, talvez as duas melhores equipes nesse momento em questão de futebol, né, na Copa do Nordeste. Talvez seja o Sport e o Ceará, talvez sejam essas duas equipes com um padrão melhor. O Sport tem uma situação de banco melhor, né, em questão de ataque, né? Tem o Barleta, tem o Tite Ortiz, né? O Arthur Kaique foi embora, o Sport deve anunciar outro nome também, já visando a Série B, não por esse jogo da Copa do Nordeste ainda, mas tem o Tite Ortiz, né? O Pablo Diego precisa render bastante ainda, né? Um cara que não vem mostrando tanto futebol, mas o Sport acaba tendo o Zé Roberto também como opção, né? O Zé Roberto, que eu acho que acaba sendo um titular ali junto com o Gustavo Coutinho, porque são dois jogadores que pra mim não eram para ser reserva, mas pelo contexto do time, por só ser 11 titulares, um deles tem que ser reserva, o Gustavo Coutinho ou o Zé Roberto. Mas é um elenco bem interessante do Sport, né? Creio que o Leão vai buscar um zagueiro, né? Um volante, a gente fala sobre isso em outro vídeo. Falando sobre o público, falando sobre o público Sport Ceará. O Ceará entrou com o pedido, né, por conta de segurança, teve uma situação com a PM de Pernambuco, mas até então o STJD está liberado o público para Sport e Ceará. Está liberado. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é segunda-feira, dia 8, 10h40 da manhã. E eu estou falando aqui nesse vídeo que até o momento tem público para a partida de quarta-feira pela Copa do Nordeste entre Sport e Ceará. E eu creio que a torcida do Sport vai lotar também esse jogo na Arena Pernambuco. O Sport que bateu o recorde no último jogo na Arena Pernambuco com 45.500. O recorde anterior era do Sport também. Na partida contra o Santa Cruz foram 45.092. Então, mais um recorde que a torcida do Sport vai ter a capacidade de bater na Arena Pernambuco. Mas é isso. Sobre o jogo, sobre a partida geral. Creio que vai ser um jogo bem disputado. Creio que o Sport vai tentar manter esse domínio de jogo, mas a gente só vai ver dentro de campo como é que o Ceará vai se comportar, o que é que o Wagner Mancini vai preparar, será que o Mariano Souza vai mudar a equipe, isso tudo a gente vai ver em Sport Ceará na próxima quarta-feira. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, e é nóis, tamo junto e até a próxima.